o segredo na oração. Mateus 6, de 5 a 8. Vamos ler? Já compartilharam? Faz isso, compartilha. E você vai salvar uma vida. Você vai trazer cura para uma vida. Você vai trazer renovo para vidas no Senhor. A palavra em Mateus 6, Deus vem falando sobre algumas questões importantes para os seus discípulos. Que ao falar para os discípulos, ele estava dando uma instrução em relação ao que não fazer como os religiosos. Jesus, ele sempre lutou contra a religiosidade. Então, quando ele vem falando para os discípulos, ele vem dando uma instrução, porque existiam ainda religiosos naquela época, como existe hoje também, que se diziam seguidores do Deus eterno, mas negaram o Messias. Negaram aquele que Deus enviou para eles. Então, quando Jesus está dizendo isso, para eles está dizendo para nós também. Porque nós somos discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que segue o passo de Jesus. Por isso eu sempre faço uma pergunta. Aonde você está andando? O que você está fazendo? Jesus estaria fazendo no seu lugar? Se ele não estivesse fazendo no seu lugar, ou se ele não faria no seu lugar, não faça, porque você vai estar se afastando da verdade de Deus, da verdade de Jesus. Olha aqui o que ele está falando. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que você precisa, antes mesmo de o pedirem. Aqui então vamos ter 4 tópicos pequenos sobre o segredo na oração. Você quer saber o que há de segredo na oração? Primeiro segredo: a oração não tem a ver com o que eu faço, mas com quem eu sou. Não tem a ver se eu faço muitas coisas na igreja, se eu faço poucas coisas. A oração não tem a ver com o que eu faço, mas com quem eu sou. Quem é você? Você é filho de Deus. Estão vivendo a realidade do Pai eterno na sua vida, como filho de Deus, como aquele que entregou Jesus, o seu coração a Jesus Cristo. E quem é filho quer sentar-se à mesa do Pai. E é interessante que ele fala assim, ó: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E lá no original, hipócritas tem a ver com atores. Então, hipócrita é você colocar uma máscara de discípulo de Jesus e ficar se expondo. A segunda coisa que me chama a atenção: a oração é relacionamento. Preciso estabelecer um relacionamento. O segredo na oração está em quem você é e não o que você faz. Quem você é em Deus. Segundo, estabelecer um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Decidir por se relacionar com Ele. Não tem conhecimento um do outro se você não se relaciona. Como que você conhece o seu filho quando você senta com ele e conversa com ele? Não é porque ele é seu filho, porque mora na sua casa, porque acorda de manhã, vai para a escola e volta e você está no trabalho, e quando você chega, prepara uma janta e bota ele para dormir, que você conhece seu filho. Para você conhecer o seu filho,
para você conhecer o outro, conhecer o coração dos seus pais, conhecer o coração do seu amigo, conhecer o coração do seu esposo, da sua esposa, do seu líder na igreja, do seu ministério. Você precisa sentar, precisa ter momento de mesa, de comunhão, de troca. Precisa decidir por estabelecer um relacionamento. Senão, como é que vai ser? Você vai ser um pedinte espiritual. Eu falo sempre sobre isso. Aquele que só sabe pedir, 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 mas nunca senta-se à mesa do Pai. Terceira, oração não é o que Deus ouve. Você sabia que oração, a palavra oração em si é conversa? A palavra oração é quando você expõe algo e você desenvolve. Para você expor algo e desenvolver, tem que sentar-se à mesa. Você precisa conversar. Então, a oração não é o que Deus vai ouvir, mas o que Deus vê. Ele está vendo você à mesa, esperando o momento dele sentar-se ao seu lado? Ou Deus está sentado à mesa, o Espírito Santo esperando o momento de você chegar e sentar-se ao lado dele? Estou falando do segredo na oração. Estão percebendo? Se a oração é conversa, então eu só estou pedindo, 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 pedindo. Você já teve uma pessoa perto de você que o tempo todo que ela chega perto de você, ela pede, 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 e você, quando já vê aquela pessoa, você até, olha, desvia. Você já parou? Me diz aí. O que ele está vendo em nós? Interesse? Desprezo pela palavra? O que ele está vendo? Que ele olha e fala, não estou me agradando disso que ela está fazendo, que ele está fazendo. Ou ele está vendo você sentado, buscando esse relacionamento com ele. E o último, a oração é comportamento. No 7 e no 8 ele vai se falar sobre isso e eu vou ler para finalizar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. A oração é comportamento. Quantas vezes você passa tempo com Deus em oração? Eu oro todo dia, o dia inteiro. Maravilha, você está ligado no trono, é diferente. Você ter comunhão em oração é você querer conhecer mais do Espírito Santo. É um comportamento que gera sentimento, que gera a realidade da intimidade. Você começa a conhecer mais o Espírito Santo. O Espírito Santo já te conhece e começa a falar com você os planos, os segredos que Deus tem para você logo ali, amanhã, depois. Porque ele só dá a conhecer os segredos àquele que o ama. É você se despir diante de Deus e passar tempo com ele, no secreto, na intimidade. O Senhor vê o comportamento. Oração é comportamento. Então aqui tem pelo menos 4 segredos na oração. Se você quer ser próspero emocionalmente, fisicamente, próspero na sua família, nas suas finanças, em tudo que você faz. A palavra próspero significa frutífero, bem-sucedido, porque essa palavra é a raiz da palavra abençoar. O que Deus já fez sobre as nossas vidas, Ele já nos abençoou. Então você ser próspero é ser isso. Deus quer colocar a mão sobre você. E Ele diz, o segredo na oração são esses 4 passos aqui. Não é o que você faz, mas quem você é. Não é o por muito falar, o que Deus está ouvindo. É o que Deus está vendo em você, porque Ele te conhece. O segredo na oração é o seu comportamento diante do mundo, diante das adversidades, diante das dores, da falta de dinheiro, diante do sistema desse mundo que está pregando, diante de Deus. É o seu comportamento. Pegou? Me diz aí, pegou?